Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do curso de oratória. E na aula de hoje eu vou prosseguir aqui, né? Não confie na memória, leve um roteiro como apoio, certo? Algumas pessoas memorizam suas apresentações palavras por palavra, imaginando que assim se sentirão mais confiantes. Lembra que eu falei na aula passada da naturalidade? É muito importante que seja natural. A experiência demonstra que, de maneira geral, o resultado acaba sendo muito diferente. Se você se esquecer de uma palavra importante na ligação de duas ideias, talvez se sinta desestabilizado e inseguro para continuar. Quem nunca passou por isso? Eu já passei por isso, cara. Eu já passei por isso de na hora da apresentação esquecer uma palavra que eu quero tentando lembrar. Meu Deus do céu, qual é a palavra? Aí eu olhava, aí lembrava para poder continuar. Porque se eu esquecesse uma palavra, fudeu, lascou, complicou tudo. Então você tem que realmente aprender e depois falar. O pior é que ao decorar uma apresentação, você poderá não se preparar psicologicamente para falar de improviso e ao não encontrar a informação de que necessita, ficará sem saber como contornar o problema. Eu lembro, às vezes, acontecia muito isso na escola, né? Tipo, eu fazia a apresentação e teve uma vez que eu fiz a apresentação, cara, aí teve um engraçadinho amigo meu lá, que o professor perguntou, alguém tem alguma dúvida? Aí eu torcendo, né, para que ninguém dissesse que tava com dúvida. Aí o filho de uma égua, professor, eu queria perguntar para ele isso. Eu não sabia direito do assunto, né? Eu tinha mais decorado, não sabia direito do assunto. Aí eu fiquei todo gaguejei pra caramba. Eu disse, não, tudo bem, você vai fazer sua apresentação. Quando foi no dia da apresentação dele, eu meti o maço de perguntas, eu nem gostava do assunto, mas eu fiz umas 3, 4 perguntas só para poder dar o troco pro bicho. Mas o bicho, provavelmente, ele já tinha esse conhecimento que ele tirou de letra. Ele realmente estudou o conteúdo e falou de uma forma muito, muito tranquila. Enquanto eu passei vexame. Por quê? Porque eu não tinha essas técnicas, coisas que não acontecem mais hoje, entendeu? Use um roteiro com as principais etapas da exposição e frases que contenham ideias completas. Assim, diante da plateia, leia a frase e a seguir comente a informação, ampliando, criticando, comparando, discutindo, etc. Até que essa parte de mensagens se esgote. Então, é o que eu estou fazendo aqui com você. A forma que eu utilizo nas minhas aulas é a forma correta de você fazer e duplicar. Assiste os meus cursos, você vai ver que é sempre dessa forma. Eu leio um trecho do conteúdo e explico para você de uma forma simples e você vai entender, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui é o que a gente está realmente, eu estou mostrando para você na prática como você deve ser um bom orador. Você vê que aqui, preste atenção, tá bom? Você vê que eu gesticulo muito, tá bom? Eu não paro, eu ando aqui um pouquinho, vou por esse lado da tela, depois eu vou um pouquinho para esse lado da tela, depois eu vou um pouquinho para frente, e aí eu posso vir um pouquinho para trás. Isso é a técnica também que você vai aprender. Eu gesticulo, o meu rosto também fala, às vezes eu falo assim e tal, e às vezes eu faço esse movimento, entendeu? Por quê? Porque é a minha linguagem não verbal que também fala com você, se comunica com você, certo? Então vá entendendo, vá observando para que você vá aprendendo. Então utilize um roteiro quando você for fazer, por exemplo, um slide. Você não precisa colocar tudo que você vai falar no slide. Tem pessoas que colocam assim, o que é oratória? Aí coloca o texto da oratória todinho. Pá, não precisa. Um slide só você coloca, o que é oratória? Você já vai explicando, pá. Entendeu? Numa apresentação seria dessa forma que eu iria proceder. Mas como é que eu tenho que seguir a apostila, ler a apostila para você? Porque às vezes, como tem aluno que fica engraçadinho, não sei para que tem a apostila. Se ele nem lê a apostila, às vezes fica, faltou um negócio aqui na apostila. Então nossa metodologia de aula é ler o trecho da apostila e explica para o aluno. E aí ele vai chegar no final e dizer, pô, eu realmente passei por toda a apostila e o professor explicou tudo bem direitinho. Porque tem alunos que realmente pegam muito no pé, se faltar uma vírgula ele comenta. Então, por isso a gente realmente, pela experiência, sabe como é que procede, né? Então use o roteiro com as principais etapas da exposição e frases que contenham ideias completas. Assim, diante da plateia, leia a frase, seguir e comente a informação, ampliando, criticando, comparando, discutindo, até que essa parte da mensagem se esgote. Depois, leia a próxima frase e faça outros comentários apropriados à nova informação. Estabeleça outras comparações. Introduza observações diferentes até concluir essa etapa do raciocínio. Haja assim até encerrar a apresentação. Então, uma coisa que eu sempre utilizo muito aqui nas nossas aulas são histórias. Por quê? Você vai entender, conforme você vai aumentando o seu nível de entendimento, de comunicação, de oratória,
que histórias conectam muito mais. Existe uma pesquisa que mostra que quando uma pessoa, se eu estiver contando para você, dando uma aula, partes do seu cérebro são ativadas. Mas quando eu conto uma história para você, um percentual muito maior da parte do seu cérebro é ativada. Então você presta muito mais atenção. Então tende você a lembrar das histórias e às vezes não lembrar de um conteúdo que eu ensinei para você aqui. Então se você lembrar da história, por exemplo, da minha irmã, que queria decorar, você já não vai querer decorar, porque você lembra da história. Você possivelmente pode contar para outras pessoas essa história. Entendeu? Então quando você fizer uma apresentação, sempre pense assim, que história eu tenho na minha vida que eu poderia colocar nessa apresentação? Entendeu? O que eu passei na minha vida que eu posso dar de exemplo? O que alguma pessoa, alguma experiência de alguma pessoa na minha vida que teve, que eu sei que a pessoa passou, que eu posso dar de exemplo nessa situação. Sempre se pensa dessa forma. Porque quanto mais histórias você passar para contar para a sua turma, mais ela vai gostar. Certo? Isso funciona muito. Uma grande vantagem desse recurso é que você se sentirá seguro por ter um roteiro com toda a sequência da apresentação, ao mesmo tempo em que terá liberdade para desenvolver o raciocínio diante do público. Certo? É importante ter um roteiro, os principais pontos. Quando eu vou gravar vídeo para o YouTube, por exemplo, eu coloco um roteiro. Eu coloco inicial a apresentação, né? Aí depois pedir inscrição do canal, aí depois eu coloco introdução sobre o tema, aí depois eu coloco as dicas que eu vou dar, dica 1, dica 2, dica 3, dica 4, dica 5, dica 6, dica 7, assim vai. E por último, finalização, pronto. Então eu já sei o roteiro, então quando eu vou gravar eu já fico olhando o roteiro aqui. Dica 1, aí dica 1 tal, aí eu não fico escrevendo, não, eu falo o que eu acho, certo? Então, como você ter sucesso, 10 dicas para ter sucesso, seja comprometido, tá lá o pontozinho lá. E aí esse ponto eu vou desenvolver com aquilo que eu sei, entendeu como é que funciona? Dessa forma. Com esse recurso você bate os olhos nas palavras que estão no cartão e vai se certificando que a sequência planejada está sendo seguida. Por que é bom você ter um roteiro? Porque é para você não se perder. Se você não tiver um roteiro, você vai falar do negócio, esqueci de falar tal coisa. Acontece muito isso. Se você não tiver um roteiro, você vai esquecer de falar aquilo que você ficar querendo lembrar. Então, algo muito importante que eu vou falar para você aqui. Vale mais uma anotação de um roteiro do que a sua memória. Sua memória pode ser maravilhosa, mas vale mais um roteiro do que uma grande memória. Use uma linguagem correta. Presta atenção, liderança. Presta atenção. Uma escorregadinha na gramática aqui, outra ali, talvez chegue a prejudicar sua apresentação. Quem nunca errou falando? Eu já errei palavras. Então você pode errar, certo? Paulo, eu não sei muito de português. Não, cara, você pode errar. Afinal, quem nunca comete erros gramaticais que atire a primeira pedra, certo? Todo mundo erra, beleza. Entretanto, alguns erros grosseiros poderão prejudicar a sua imagem e a da instituição que estiver representando. Então, erros grosseiros podem realmente comprometer a apresentação. Tenho relacionado alguns erros comuns cometidos até por aqueles que ocupam posições hierárquicas importantes e sinto que as plateias que os ouvem duvidam da informação e da competência de quem os comete. Os mais graves são fazem tantos anos, menos, né? Porque sabe que existe menos não existe. A nível de, somos em 6, meia tola, entre outros. Então, existem algumas palavras que, é muito óbvio você falar e se você errar, entendeu? Como para menos, todo mundo sabe que existe menos e mais, não existe menos. Então, às vezes, falar menos, na hora ali você, o cara não sabe disso, entendeu? Então, pode gerar isso. Mas algo muito importante é você ser muito natural na sua informação. Mesmo se você errar, preste atenção, mesmo se você tiver erros gramaticais, errar essas palavras na frente do público, mas se você falar com naturalidade, sendo você, certo? Falando do seu coração, do seu entendimento, da sua cabeça, as pessoas vão gostar, as pessoas vão se conectar. Porque quando você fala uma verdade realmente que é importante para aquela pessoa que está ouvindo, elas vão gostar. Não importa se você falou errado, certo? Lógico que para você ser um bom orador, você precisa o quê? Corrigir os erros, né? Precisa aprender, corrigir os erros. Se eu ficar falando errado aqui, você já, esse professor tá dando aula errada aqui, falando palavra errada. Até eu sei que essa palavra não pode ser falada. E ele errando direto aí um monte de palavra.
Entende? Você com certeza iria julgar a minha capacidade aqui. Então é isso que as pessoas fazem também. Eu sei que isso é totalmente normal. Vamos para o próximo ponto. Antes da gente ir para o próximo ponto, eu vou encerrar essa aula para essa aula não ficar tão longa como ficou a primeira aula. E depois a gente volta na terceira aula do curso de oratória. Fechou? E conta na próxima aula.